A partir de todo esse processo do avanço da produção, então vai surgindo as demandas também de construir canais de comercialização, para que as famílias pudessem então estar se viabilizando com a sua renda a partir da agricultura ecológica, né? E pudessem estar construindo esses espaços então coletivos para estar comercializando. Junto com isso assim, vem o aumento de muitas famílias, né, produzindo, aumenta a diversidade. E a partir daí então chega o momento de estar se construindo as experiências das feiras, né, onde se discute então todo um processo de organização dessas feiras, né, para estar comercializando esses alimentos. Mas com o passar dos anos e o avanço, também foi percebido que só as feiras não dariam conta de estar fazendo esse processo da comercialização. Então começa a se construir outras alternativas, outras dinâmicas de comercialização, né? Então dentro delas podemos estar citando o Circuito Sul, né, da Rede Ecovida da Agroecologia, com uma dinâmica diferente de organização, um formato diferente de operação do que as feiras, né? Mas que também agregando muitas famílias ao entorno da proposta, né, e viabilizando e fortalecendo a estratégia da região onde está inserido. A criação de várias cooperativas, né, que também tem um papel importante, seja na organização das feiras, ou seja na operacionalização de outros mercados, né, sejam eles institucionais ou não. A criação dos grupos de consumo, que já se tinha algumas experiências, né, mas que a partir desse momento, então, da pandemia, se fortalece isso, se amplia isso, né, e surgem muitos grupos com diferentes formatos de organização, trabalhando diferentes temáticas de consumo, né? Seja mais valorizando as frutas nativas ou englobando também a produção agroecológica como um todo. Mas o mais importante de tudo isso, né, é que, digamos assim, que as famílias agricultoras possam ter esses mercados construídos, possam ter essas portas abertas, né, para, sem medo nenhum, poder estar, né, produzindo seus alimentos, né, com qualidade, né, agroecológicos, e que possam principalmente ir se viabilizando desse processo produtivo. Capa de revista. Praticamente a partir de 98, 99, a gente começou a ir mais para o lado dessa questão da comercialização. A gente viu que a gente tinha um trabalho interessante na agricultura familiar, mas não tinha renda. E então fundamos a Associação Regional de Cooperação e Agroecologia, exatamente para a gente avançar mais na questão da comercialização, né? Com todo esse incentivo no trabalho de campo, a gente teve um aumento muito forte da produção e por consequência bastante problema no escoamento. Chegamos no final de 2006, na metade de 2006 aí, perdendo mais ou menos de 60% a 70% da produção que a gente fazia, porque as feiras e os mercados locais não absorviam, e também perdemos mais de 80% das famílias que estavam enganjadas na Ecoterra nessa época, né? Veio o desafio então de a gente sair um pouco da região. Inicialmente começamos com um intercâmbio com agricultores de Curitiba. No mesmo ano, já final de 2006, também com o pessoal de Lages, né, que também estavam com dificuldades de escoamento, e também com o pessoal da Barra do Turvo. Então foi um momento onde 4 diferentes regiões se encontraram com a mesma dificuldade, como escoar a produção orgânica, né? Que a gente acabou chamando de circuito. Um ano, 2 mais tarde, depois, a gente conseguiu acessar mercados melhores. E dali nasceu então o embrião para a gente, em conjunto com todos esses volumes, começar a trocar produto para a gente se alimentar com coisas diferentes também, né? Por exemplo, nós aqui não tínhamos maçã, então era muito interessante a gente ter maçã aqui e levar laranja para Lages, e assim foi. E aí a gente descobriu mercados realmente mais grandes, capazes de absorver volumes maiores. A gente conseguiu criar uma política de preços para o agricultor e também para o consumidor que dá uma garantia, né? Os nossos agricultores, antes de plantar, eles já sabem quanto vão ganhar depois de colhido. Por consequência, o consumidor também. A gente faz chegar esses alimentos, então, com esse custo de produção dos agricultores, mais o nosso custo operacional para fazer chegar no mercado. E, bueno, daí para frente a gente não tem mais esse controle, vamos dizer assim. O agricultor, no momento que ele está nessa dinâmica,
ele sabe que ele tem alguns produtos que não atraem mercado, mas que a Ecoterra, no conjunto de formas de comercialização, em algum lugar consegue colocar. E ter essa equipe operacional, né, no meio da produção e do mercado, que busca organizar o sistema de circulação todo. Essa equipe se garante, por exemplo, em fazer as cobranças, fazer o pagamento para o agricultor. Hoje, se a gente incluir todos os formatos de comercialização existentes na Ecoterra, a gente tem, eu acredito que já mais de 110, 115 famílias que estão com certificado e vendendo de forma regular, né? E essas famílias hoje, elas fazem circular no circuito, na média de 2020, foram 32,8 toneladas por semana. Para o ano que vem, já no mínimo, deverá passar das 40 toneladas por semana. O mercado é um fator que hoje pode motivar, que pode trazer para a agroecologia muitas famílias ainda, né? É claro que sempre tem que crescer, né? Cada vez que vem mais uma família, cada vez que vem mais um volume de produção, mais uma variedade, precisa mais mercado, precisa mais gente na equipe. Então é todo um processo que tem que ir acontecendo junto. O mais importante que a gente conseguiu construir foi uma organização sólida, focada em circulação de alimentos. Isso possibilita uma trajetória segura para os agricultores, né? Quando o agricultor vai plantar um pé de árvore que vai produzir daqui a 8 anos, ele sabe que ele está com garantia de mercado, né? Desde que ele passou por essa discussão de planejamento. Então, para mim, esse foi o elemento assim, mais importante, acho que a gente conseguiu criar nesses anos, e também o fator de garantir a renda para as famílias, né? O circuito, na verdade, não é comercializador de produto, ele é transportador de produto. Na verdade, o circuito somos nós, mas com o circuito dá para viver só com isso, porque daí tu tem um ganho bom no fim do mês, né? Se tu disser, o circuito tem 500 kg de abacate de venda, tu diz, ó, eu vou ter que mandar mais, eles vão atrás do mercado e leva 1000 kg ou 700 que fosse, né? Então a gente tem que ter a consciência que esse sistema foi nós que construímos, é nós que temos que sustentar ele. Então, se tu, por exemplo, eu estou vendendo ervilha 12, vem o cara e eu te pago 13. Ah, então eu vou te vender. Semana que vem ele não volta mais aqui. E daí eu vou fazer o que com a ervilha? E o sistema lá está tendo gasto, está tendo diária, está tendo o gasto todo dia, né? Se eu vou produzir, eu sei que eu vou vender. Eu não vou produzir e deixar de vender. Não. Você vem aqui, o técnico vem aqui e diz, ó, tu vai produzir isso, aquilo. Eu sei que eu vou produzir, vou ter mercado. Os consumidores, eu acharia assim, que eles deviam acompanhar o produto que eles vão comer. Tipo, o cara lá da cidade, ele podia vir aqui ver, não, eu vou comer o produto desse cara aí. O processo da comercialização de produtos orgânicos aqui na região de Passo Fundo, ela inicia bem anterior à feira ecológica ainda, quando informalmente agricultores de São Domingos, de Ronda Alta, junto com consumidores aqui da região do Passo Fundo, apoiados pelo CETAP e pela Caritas, faziam uma comercialização informal, chamada comercialização direta. Chegamos à época com 400 consumidores envolvidos. A feira ecológica ela passou a ser um espaço de troca de experiências, um espaço de comercialização, um espaço de cuidado com a saúde, de partilha de experiências, de vivências antigas, onde o agricultor vem trazer aquilo que ele produziu. Poder ser valorizado na sua produção, onde o produtor se encontra com o consumidor. E é uma festa. Até hoje, a primeira festa-feira acaba sendo uma festa semanal na Feira Ecológica aqui em Passo Fundo. O processo da produção e da comercialização orgânica ficou tão interessante e importante na nossa comunidade de Passo Fundo e região, que hoje a gente tem 3 feiras livres nos sábados de manhã, em 3 praças diferentes aqui da cidade. Quem não está ainda indo na feira ecológica não sabe o que está perdendo, na verdade, né? Porque a cenoura da feira ecológica ela tem gosto de cenoura. A batatinha da feira ecológica ela é diferente. Ela é uma batatinha com gosto, com sabor,
com o jeito de produzir diferente, e a gente percebe isso no se alimentar, né? Então é isso que é importante também, né? Perceber a diferença que tem um produto agroecológico. Isso tudo é que ninguém está fazendo isso sozinho. A gente faz no coletivo, faz com muitas pessoas, faz em várias organizações, faz com a comunidade. Dentro dessas estratégias, né, de buscar comercialização, formas de comercialização, ao longo do tempo a gente foi percebendo que haviam algumas necessidades, né? Acho que a questão da pandemia foi uma questão que acabou nos provocando e nos estimulando a buscar outras formas de acessar os consumidores e acessar o público urbano, né? Dentro dessa temática acabou surgindo a possibilidade de dar início a um grupo de consumo, que seria o grupo que a gente decidiu chamar de Alimento Raiz. Esse grupo ele tem como objetivo o fortalecimento e o fomento ao consumo das espécies nativas. Mas ele se pretende, ele tenta ser um grupo que vai além disso, ele tenta ser de fato um grupo de agroecologia, que vai além dessa relação simplesmente de consumo para avançar para um processo de alfabetização ecológica das famílias que fazem parte hoje enquanto consumidores, né? O que você alimenta, quando se alimenta. E o Alimento Raiz é uma forma de comercialização que busca alimentar a curiosidade e o conhecimento das pessoas que estão no meio urbano pelos sistemas agroflorestais, pela agroecologia e por uma nova conexão entre a sociedade, entre o ser humano que está nas cidades e o campo e a natureza e os ecossistemas de onde a gente pode produzir esses alimentos. A gente tem a felicidade de fazer esse trabalho e de ter um público no município de Vacaria de consumidores de aproximadamente 250 famílias que se envolvem em graus distintos, né, de envolvimento, algumas mais presentes, outras menos presentes nas atividades ou nas entregas, e aproximadamente 15 famílias de agricultores diretamente, sem contar, claro, as centenas de outros agricultores no estado que estão fornecendo frutas nativas para esse trabalho, né? Então, atualmente, a gente realiza as entregas quinzenais, né? Então, os consumidores que estão na cidade, eles podem acessar essa plataforma, selecionar os produtos que eles querem e na semana seguinte nós realizamos a entrega. Eu acho que é importante a gente olhar para essas iniciativas enquanto estratégias de alternativas de comercialização, porque o momento onde nós nos encontramos nos traz um conjunto de desafios e esses desafios exigem saídas criativas, e nós acreditamos que esse tipo de trabalho com o público consumidor se tornando cada vez mais ativo e conhecendo de fato os passos da cadeia produtiva permite ao consumidor fazer uma escolha consciente sobre aquilo que ele quer e aquilo que ele não quer apostar. Essas experiências elas foram inspiradoras, né, para que outras propostas, né, outras feiras, outros deliveries, né, pudessem estar se consolidando nos nossos territórios de atuação, né, a partir da motivação dessas experiências pioneiras, né, e de discutir com outras famílias que sim é possível construir uma nova perspectiva de mercado, de ter essa relação, né, com o consumidor, né, e que é possível principalmente se viabilizar a partir da produção agroecológica, né? Então acho que também cumpre esse papel, além de fazer a comercialização, mas de ser inspirador, né? E de ser, de certa forma, uma prova concreta que de fato dá certo, né?